aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de deixar o seu joinha no nosso canal. Então aqui a gente já fez a nossa primeira entrada. A gente vai aqui fazer as demais entradas, ok? Então vamos lá. A primeira entrada aqui, por que eu fiz ela? Deu um gain exatamente nessa vela. Deixa eu só pegar aqui o Pointflix. Então, tá vendo essa linha aqui, pessoal? Esse aqui é o nosso novo indicador. Então, esse indicador, ele faz o quê? Faz com que você tenha as marcações nas regiões corretas. Ah, então significa que só bater na linha entrou? Com certeza não, né? Mas isso aqui, pessoal, já te dá mais ou menos uma base de onde que você vai fazer o seu operacional, ok? Então, todos os dias aqui a gente está falando sobre as nossas entradas, né? E todo dia a gente está falando sobre as regiões. Então, temos aqui a região de 100%. A gente sempre está marcando no nosso gráfico. Temos as regiões, a região aqui de 50%. E aqui no meio a gente tem a região de 25%. Ok? Então, todo dia praticamente a gente vai e faz essas marcações, né? Ah, como que eu faço essas marcações? Tem vídeo no canal ensinando como que você faz essa marcação. Mas aqui o nosso indicador, ele mapeia exatamente onde que você tem que fazer essas marcações. Então, esse script, o que que ele faz? Ele faz exatamente o trabalho de você ir lá, fazer a marcação, né? E já te entrega tudo pronto. Então agora a gente está no horário aqui, olha aqui, a gente está no horário de 11h55, né? Então o que está acontecendo no gráfico? O gráfico ele estava no momento de baixa, ele acumulou, né? Então nessa região aqui ele geralmente vai fazer a sua acumulação e dentro dessa acumulação ele tem os seus 50%. Perfeito? Maravilha. Então, nessas operações aqui, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer entradas condizentes com aquilo. Ó. Aí eu vou vender só na 50%? Funciona, funciona, né? Mas eu vou ficar pegando entradas aleatórias aqui, sem padrão, sem nada? Com certeza não. Né? Então, aqui, exatamente nesse momento, ó, ele está encostando nessa região aqui de 50%. Ó. Por enquanto eu não vou fazer nada. Eu tenho que aguardar ele fazer o rompimento dessa região para buscar uma região acima. Tá vendo que ele fez um rompimento muito fraco, né? Tem volume mais ou menos, né? Então, mais fácil que essa região, né? Ela ou termine num doji ou então termine numa vela abaixo. Se apresentar padrão nessa região aqui, a gente vai fazer a nossa entrada. Mas por enquanto, pessoal, no momento a gente está no momento de alta, né? Então a gente estava no canal lateral e agora começa a fazer começa a região aqui, uma região de alta, ok? Então está chegando nessa região de 50%, a gente vai conferir se realmente... Lembrando, pessoal, que aqui é uma região, tá? Não é só linha não, hein? Então, o pessoal aí fica interpretando, ah, não, bateu na linha, entrou. Ó, vamos fazer uma aqui, vamos fazer uma entrada aqui. Por que que eu fiz essa entrada? Ó? Ele está querendo buscar regiões mais acima, né? O volume está médio, né? A gente pode ter sim essa movimentação. A movimentação eu estou seguindo a tendência, né? Então, o ideal era eu fazer entradas principalmente nessa região aqui, ó. Vamos lá. O ideal é eu fazer exatamente nessa região aqui, ó, as minhas compras, ok? Aqui já é um momento mais intermediário, então não é um momento tão bacana para eu estar fazendo compra. Mas
aqui o contexto gráfico está me falando que eu posso fazer essa entrada, né? Então aqui eu estou analisando o contexto gráfico e analisando o contexto gráfico, se caso dê loss, a gente vai fazer uma ação, mas deu in, maravilha, né? Então a gente fez duas entradas, a primeira entrada minha foi aqui, né? Exatamente nessa região aqui eu esperei romper esse 25%, né? Então ela rompeu essa linha verde, né? E fiz a minha entrada tranquilamente, né? E depois fiz a minha outra entrada na região de 50%. Lembra que eu falei? Pessoal, tá no momento de alta, ó. Tá no momento de alta, né? Foi lá, fez uma vela muito grande, continuei a tendência, e a tendência é ela chegar nessa região aqui que ela tá chegando, ó. Ela tá chegando exatamente. Ah, é um bom ponto de venda? Ainda não, porque velas estão chegando muito fortes na região. Talvez aqui, né, dependendo se ela perder força, talvez aqui seja um momento de, olha lá, ela parou exatamente aqui, ó. Vamos fazer uma venda? Vamos fazer uma venda aqui, já que o indicador está falando para a gente fazer uma venda, significa que é um momento de venda, né? Lembrando aqui, pessoal, que com certeza pode ser que a gente tome loss por causa da tendência, ó. Então tá uma tendência muito forte, então velas só verdes, então não é aconselhável a gente fazer o que eu estou fazendo aqui. Mas o intuito desse vídeo é exatamente para a gente mostrar esse indicador e mostrar exatamente quais as regiões que ele pode estar fazendo as suas correções. Então, esse momento aqui é um momento, pode ser uma correção ou não, hein? Olha lá. Então, nós vamos terminar aqui o nosso vídeo, vamos ver. Ficamos aí no 2x1, maravilha, tranquilo. Lembra que eu falei? Não é momento de fazer venda na região. Então, a melhor venda seria exatamente essa aqui, ó. Quando o preço chegou, ele fez o rompimento, ó. Aqui o preço ele fez um rompimento e aqui seria uma entrada maravilhosa, ok? Então aqui, pessoal, ó, ele está chegando, ó, e acabou corrigindo, ó. Acabou corrigindo. Deixa eu tentar pegar aqui a próxima. Eu vou tentar pegar a próxima. Vamos ver se eu consigo. Eita, coloquei na Blitz, né? Coloquei na Blitz aqui. A próxima eu já consigo pegar, porque ele está fazendo um rompimento, aí eu entro até com duas taxas. Ok? Então vamos lá. Vamos tentar seguir a movimentação do preço, ó. Então ele chegou numa determinada região. Ó, aqui eu já vou fazer minha venda. Lembrando que aqui, pessoal, ó, ele fez mais uma velinha. Fez mais uma velinha. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa análise aqui. E por que que essa entrada aqui não seria uma entrada tão boa, né? Então aqui ele está começando a fazer. Fizemos a entrada de venda. Ele está buscando regiões um pouco mais abaixo. Vamos ver se o preço vai realmente segurar. Se caso não segurar, a gente para aqui. Então aqui foi exatamente o momento exato que a gente fez as nossas operações, né? A gente entrou com duas taxas, então a gente já tinha vindo de duas vitórias e agora a gente está tentando aí fazer mais um trade de sucesso, né? Então vai finalizar 4, 3, 2, 1 e tá lá, pessoal. Mais um trade, ó lá, buscou realmente a região de 50%. Aqui seria cabível eu fazer uma operação? Com certeza não, porque ele pode fazer uma correção aqui nessa região de 50%, né? O volume aqui está muito baixo, mas vamos ver, ó, pode ser que ele retraia aqui. Então nessa aqui, por que não seria ideal a gente fazer a operação aqui nessa venda aqui? Eu fiz exatamente para estar mostrando. Lembra que é região, pessoal. Então essa região aqui pode ser que o final dela seja aqui, ó. Então aqui é só para dar praticamente um norte,
né? Então ele fez depois na sequência uma vela, eu entendi o movimento, eu entendi o contexto gráfico que estava no momento que estava, né? E aí eu fiz a minha operação tranquilamente, né? Fiz a minha operação, coloquei duas taxas para já recuperar o nosso prejuízo, deu uma vela de baixa, né? Então a nosso script aqui ele faz exatamente essa leitura do preço. Então, se você volta aqui para trás, ó, tá muita linha. Que eu tô com outro indicador aqui também, mas o ideal é a gente ficar só com esse mesmo. Só com esse mesmo a gente já consegue fazer as nossas operações. Então agora está chegando na próxima vela aí de meio-dia. Então essa vela aqui está praticamente uma vela fechada, né? O que é uma vela fechada? É uma vela de uma hora, ó. Então as velas fechadas aqui, ó. Acabou essa vela que a gente tinha operado, ela acabou de finalizar aqui no período de uma hora, né? Então esse contexto aqui, ele é um contexto para uma hora. Então ele pega exatamente a máxima, ele pega exatamente a máxima da região, a mínima da região, 50% e os 25%. Então esse script é exatamente visualmente para a gente analisar os nossos gráficos, ok? E funciona? Vamos ver se funciona, pessoal. Ó, nesse momento, bateu, maravilha. Ó, bateu, maravilha. Então os canais de 100% aqui funcionaram. Então aqui a gente já tem que os canais de 100% aqui funcionaram. Tanto nesse 100% quanto nesse 100%. Então, nesses dois canais aqui, nessas duas regiões, o preço está respondendo bem, ok? E aí a gente entrou na região de 25%. Nessa região de 25%, eu vou fazer só vendas. Então, lembra, pessoal, o seguinte, se está nessa região e está numa linha vermelha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as minhas vendas, ok? Então, se está numa linha vermelha, eu vou fazer as nossas vendas. E se está numa linha de 25%, também eu vou fazer as minhas vendas, dependendo do contexto gráfico, ok? Não estou falando que é bater na linha e entrou, hein? Não existe isso, hein? Não existe isso. Aqui teve um padrão, então teve um padrão na região, e aí a gente sim pode fazer as nossas operações. Então aqui ela passou, tá vendo que essa vela aqui ela ultrapassou os 25%, né? A operação seria nessa vela, maravilha. Ó. Continuação de tendência, a tendência está curta, né? Então ele está fazendo exatamente isso aqui, ó. Olha aqui, tá indo, ó, então tá fazendo exatamente esse contexto. Então, um canal estreito, né? Então, no canal estreito, a gente vai buscar sempre o quê? No canal estreito, nós vamos buscar sempre as nossas vendas, se for o caso de venda. Agora, se for o caso de alta, a gente vai priorizar as nossas compras, ok? Chegou aqui na região de 50%, mas rompeu, eu vou entrar? Com certeza não, ó, com certeza não, né? Mas eu sei aqui, pessoal, que está exatamente num contexto de venda. Essa vela aqui poderia fazer isso aqui, ó. Poderia fazer isso aqui? Com certeza poderia, né? Então tem entrada nessa vela? Não tem entrada nessa vela. Nessa aqui talvez a gente ia conseguir fazer uma operação, porque a gente está na tendência, fez um rompimento até maior do que o anterior, né? Então a gente consegue fazer as nossas operações, ok? Mas e aqui? Como que funcionou? Vamos ver? Nessa região, fez uma vela muito grande, está muito próximo.
a vela de 50%. Então não tem entrada. Não tem entrada. Aqui praticamente o gráfico deu uma lateralizada, né? Aqui ele praticamente não respeitou. Se eu fosse tentar continuar movimento aqui, ó, se eu fosse tentar continuar o movimento aqui, ele não veio, ó. Ele veio apenas na segunda vela. Ele veio só na segunda vela. Aqui funcionou, ó. Aqui funcionou, né? Então ele parou exatamente na nossa linha, fez um padrão aqui, deu entrada. Aqui, rompimento, a gente ia pegar essa vela? Com certeza não, porque a gente quer comprar aqui, né? Aqui foi a nossa entrada, né? Foi exatamente a nossa, onde que eu fiz a minha entrada, né? Depois, mais para frente, o que que a gente fez? A gente fez mais uma entrada aqui, deu bom. Depois a gente deu uma entrada aqui, né? A gente tem uma entrada aqui, deu ruim. E depois a gente entrou com duas taxas exatamente nessa região e deu muito bom. Pessoal, para você que quer crescer nesse mercado financeiro, a gente tem um treinamento. O treinamento está com um super desconto. Então, vou deixar o link do nosso treinamento aqui embaixo do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida sobre o script, se você quer adquiri-lo também, a gente vai estar deixando o nosso contato aí. E até o próximo trade. Ótimo dia e até mais, pessoal.